Olá, eu sou Martin Valho, um nordestino enxerido que nasceu em São Paulo e hoje eu quero falar com você sobre sonhos. Para ser mais específico, hoje eu quero falar com você sobre aqueles sonhos que a gente esquece, deixa de lado, que nós já não acreditamos, mas que eles podem sim se tornar realidade. Eu quero aproveitar essa energia de esperança, renovação, prosperidade que acompanha a chegada do ano novo, para também te incentivar a acender no teu coração a chama daqueles sonhos adormecidos em meio às circunstâncias que vão surgindo pela vida. Porque eu também já perdi essa capacidade de sonhar, de realmente sonhar. Eu não me lembro exatamente se 2012 ou 2013, mas entre esses anos eu tive a oportunidade de viver uma experiência no projeto chamado Cinema no Interior, organizado pelo diretor Marcos Carvalho, onde dentro desse projeto eu tive acesso a uma oficina de teatro ministrado pela ex-aluna da Faculdade de Artes de Laranjeiras, a CAL, Adriana Perim. E, bom, eu sempre fui envolvido com arte no geral, desde a minha infância, desde muito jovem. Eu lembro que quando eu era criança eu assistia as escolas de samba na TV, ficava sambando em frente à TV, e aí quando eu fui pro sertão, né, porque eu nasci em São Paulo, mas logo com 6 anos eu fui pro sertão. Então quando eu fui pro sertão eu comecei já no ensino fundamental a me envolver com pastoril, com quadrilha junina, com desfile cívico, com muitas atividades culturais, e isso se estendeu durante a minha vida inteira. Adolescência participei de grupo folclórico durante muitos anos, apresentando em vários lugares, competição de forró, quadrilha junina estilizada também. Então assim, minha vida sempre foi muito conectada à cultura e às artes no geral. Mas foi naquela oficina, na preparação do elenco para a produção do curta-metragem A Terra do Que Já Teve, também dirigido pelo diretor Marcos Carvalho, que eu tive certeza que eu queria cursar teatro, e que eu queria cursar teatro na Faculdade de Artes de Laranjeiras. Só que para alcançar esse sonho naquela época, eu tinha algumas objeções que me impediam. A primeira delas era a questão geográfica. Veja bem, eu venho do sertão da Paraíba, Alto Sertão Paraibano. Se a gente for pegar o mapa do estado, nós temos João Pessoa no litoral, na ponta do estado, e nós temos aqui a região onde normalmente eu habito quando eu estou por lá, que é Manaíra, Princesa e Tavares. Princesa Isabel e Tavares. Então fica aqui já com divisa com Ceará, com Pernambuco, com outros estados. É bem Alto Sertão Paraibano mesmo. E sair daqui, desse lugar, para ir para o Rio de Janeiro, era uma coisa muito impossível naquela época, não só pela questão da distância geográfica, que era a primeira objeção, mas a segunda que acompanha essa é a questão financeira. A minha família não tinha condições financeiras de arcar com essa despesa de viagem, com a despesa de acomodação, com a despesa de transporte e principalmente com a despesa da mensalidade da faculdade, porque para quem não sabe, a Faculdade de Artes de Laranjeiras, a CAL, ela é particular e tem uma mensalidade bem salgada. Então essa era a segunda objeção. E a terceira objeção era a questão do incentivo para que eu, de fato, perseguisse esse sonho naquele momento. Porque, veja bem, no sertão da Paraíba, e isso eu estou falando até em termos de dias atuais, existe pouquíssimo ou quase nenhum incentivo ao desenvolvimento da cultura e dos artistas locais. Para vocês terem noção, muitas das cidades da região de onde eu venho, nem Secretaria de Cultura tem. Quando se tem alguma coisa, é uma diretoria de cultura vinculada à Secretaria de Educação. E as raras que têm Secretaria de Cultura, normalmente não fazem nada, não tem nenhum plano estratégico para desenvolver a cultura local. Falta na nossa região ainda uma pessoa que tenha a visão do potencial econômico, principalmente do desenvolvimento local, a partir da cultura, a partir do turismo, também conectado com a educação. Então, se eu estou falando que nos dias atuais ainda é assim, imagina lá em 2012, 2013, quando esse sonho ele brotou no meu coração, né? Era muito pior. Então, a minha família, por mais que acreditasse em tudo que eu sempre... acreditasse e acredite em tudo que eu sempre sonho, em tudo que eu sempre quero fazer, mas naquela época era uma coisa completamente inviável, geograficamente, financeiramente e por termos de, cara, tu vai sair daqui para cursar teatro, tu vai viver de quê? E bom, naquele momento eu aceitei que não seria viável realizar esse sonho, eu não teria como viabilizar esse sonho naquele momento. Até pensei em algumas estratégias, em algumas possibilidades, mas eu aquietei o meu facho, como a gente diz lá no Nordeste, e segui a minha vida, só que aquela inquietação, aquele sonho, ele sempre ficou remoendo no meu coração, né?
Só que à medida que o tempo foi passando também, foram surgindo outras necessidades, foram surgindo outras prioridades, outras coisas foram acontecendo na minha vida. Eu terminei o ensino médio técnico em edificações no IFPB de Princesa Isabel, em seguida passei para Engenharia de Energias Renováveis, fiz a matrícula na Federal, mas não fui cursar. No ano seguinte passei para Administração também na Federal, mas não fui cursar. E sempre aquela inquietação, e uma outra inquietação que surgiu nesse meio tempo era a questão financeira da minha família, a qual estava muito precária e eu queria muito ajudar a fazer alguma coisa. Então eu decidi que eu iria dar 6 meses de aula, juntar uma grana, abrir meu primeiro negócio e tentar ajudar a minha família a partir disso. E assim eu fiz. Dei 6 meses de aula, abri meu primeiro negócio, uma açaiteria. Depois eu conto mais dessas histórias com detalhes aqui para vocês, mas eu quero focar naquilo que eu vim contar hoje. E aí comecei a tomar conta desse negócio, comecei a me envolver com isso, me dei mais um ano para poder ver o que realmente eu queria cursar, o que realmente eu queria fazer. E foi nesse tempo que eu recebi o convite para participar da produção do longa-metragem Légua Tirana, também do diretor Marcos Carvalho, mas em parceria com o Diogo Fontes. E esse convite chegou para mim através de Adriana Perim, que foi quem ministrou a oficina lá atrás comigo, no projeto do Cinema no Interior. E imediatamente eu aceitei, virei tudo que eu tinha para poder conseguir chegar até Exu, fui para Exu, vivi essa experiência e conversei com muitas pessoas, tive acesso a muitas pessoas de histórias diversas, né? Pessoas que já estavam há muito tempo no mercado, pessoas que estavam começando a entrar agora com 30, 35 anos, e eu ouvi essas histórias e eu me senti muito abastecido, sabe? Alimentado por tudo isso. E eu falei, cara, eu preciso dar uma chance para isso que toda hora vai me pegar de volta. E aí eu decidi que eu ia fazer o Enem e iria prestar para teatro na Federal da Paraíba. E assim eu fiz o Enem, prestei para teatro, passei e comecei a cursar teatro na Federal da Paraíba em 2019. E o motivo pelo qual eu busquei o teatro na Federal da Paraíba é porque era o que estava ao meu alcance naquele momento, era o mais viável, era o mais acessível geograficamente, financeiramente e de incentivo falando, né? Era a UFPB, mas ainda naquele momento eu pensei se não seria o caso de tentar o vestibular da Cal. Só que mais uma vez, quando eu fui ver todas essas questões, eu falei, tá, não é pra mim. E nesse ponto eu já estava aceitando que de fato esse sonho não era mais pra mim, estudar na Cal não era mais pra mim. Então eu fui estudar na UFPB. E sem dúvidas a UFPB foi uma excelente escolha. O curso da UFPB de teatro, ele é robusto, ele é potente, ele é completo. E eu tinha certeza naquele momento, quando eu comecei a estudar ali já depois do primeiro semestre, que, cara, eu tinha feito a escolha certa para a minha vida. Só que, como sabemos, 2020 chegou e junto com ele chegou a pandemia. Com a chegada da pandemia, eu tive que voltar para o sertão da Paraíba. As aulas pararam, tudo parou, como todo mundo que vai assistir esse vídeo aqui já sabe bem. E aí eu não queria ficar parado, eu queria fazer alguma coisa, então eu decidi que eu iria empreender em meio à pandemia. E aí eu comecei a colocar delivery da minha açaiteria nas cidades vizinhas. No início foi aquele boom, aquele sucesso, porque estava todo mundo fechado, trancado dentro de casa, só que à medida que a pandemia foi se apaziguando, o delivery foi caindo e aí foi meio que quebrando, surgiram inúmeros prejuízos, tudo isso me deu uma puta crise de ansiedade e eu queria me desvincular de tudo que eu tivesse vinculado só para poder cuidar do meu emocional, da minha mente, da minha saúde psíquica mesmo. E aí eu acabei com os deliveries, eu não tranquei, eu cancelei a matrícula da faculdade da UFPB porque para mim não fazia sentido cursar teatro à distância. E depois disso eu passei por algumas outras questões e comecei a me envolver muito com o projeto do Mister Paraíba lá na minha cidade, porque eu fui convidado, fui aclamado para ser o Mister da minha cidade, Tavares. E aí eu fiquei envolvido nesse projeto durante os 2 anos, me envolvi e isso me ajudou a reacender a chama, né, que eu precisava para mais uma vez me manter firme no sonho de cursar teatro, de me aprofundar no campo das artes, só que dessa vez muito mais voltado para o lado da moda. Então, o que é que aconteceu? Eu vivi esse projeto durante cerca de 2 anos, fiquei em 4º lugar no Mister Paraíba em 2021 ou 2022, se não me engano. E em seguida eu falei para mim mesmo, olha, eu vou pegar meus últimos recursos e eu vou para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, quando essa pandemia der uma amenizada,
Porque se eu quiser conhecer esse mercado, se eu quiser de fato viver essa experiência, se eu quiser realmente viver da arte, eu tenho que pelo menos passar uma temporada lá e entender como é que tudo isso funciona. E assim eu fiz. Então eu peguei meus últimos R$ 385, comprei uma passagem só de ida para São Paulo, tinha um mês de aluguel pago na Casa de Modelo 014, coordenada por Clary Marques, que é uma mãezona para mim desde que eu cheguei em São Paulo. E fiquei 1 ano e meio em São Paulo. Desse 1 ano e meio eu vivi muitas experiências incríveis que depois eu venho aqui para compartilhar com vocês. Mas desses 1 ano e meio eu trabalhei 11 meses como CLT, que era o que basicamente me mantinha em São Paulo, pouco depois que eu cheguei, e depois desses 11 meses, ali no meio desses 11 meses eu tive a oportunidade de fazer uma figuração na Record e surgiu daí desse lugar a oportunidade de fazer uma figuração na Globo. E quando eu fui fazer a figuração na Globo, eu conheci o Sanley, que é meu amigo até hoje, e Sanley já estudava na Cal. Veja bem, Sanley já estudava na Cal. Sanley tinha vindo do Ceará, tinha vendido carro, tinha vendido terreno, tinha vendido tudo que ele tinha para poder ir em busca desse sonho dele, que era estudar na Cal, que era ser ator. E ele me contou a história dele e aquilo me inspirou demais, né? E aí quando eu voltei para São Paulo, depois dessa experiência da figuração aqui no Rio, eu fui logo em seguida despedido do trabalho. E aí o meu chão caiu completamente, porque o que me mantinha em São Paulo era esse trabalho. Se eu não tinha trabalho, não tinha como me manter em São Paulo. Existiam eventos que eu fazia, mas eram eventos esporádicos, não tinha uma rotina de eventos que ia garantir o meu sustento em São Paulo durante muito tempo. E eu falei, cara, eu vou ter que voltar para o sertão. É o momento de eu dar um passo atrás. E aí eu fiz isso, eu voltei para o sertão, e eu voltei para o sertão em maio, eu acho, junho de 2023. E quando eu cheguei no sertão, eu fiquei, cara, eu passei 1 ano e meio fora, eu larguei tudo que eu tinha construído aqui, abri mão de tudo para ir tentar construir alguma coisa em São Paulo, dentro do campo da moda. Aprendi muito sobre esse mercado, entendi como é que isso funciona, mas não consegui de fato construir nada. Tô voltando para aqui agora, sabe? E aí surgiu na tela do meu celular o banner falando do vestibular da Cal para a turma de 2023.2. Quando eu vi aquele banner, aquela postagem, passou um flashback assim na minha cabeça, sabe? Passou um flashback da história que eu ouvi do Sanley no dia que a gente estava fazendo figuração na Globo. Passou um flashback dos dias que eu vivi no Rio, como que o Rio de Janeiro me acolheu, sabe? Quando você sente que o lugar, a energia do lugar, ela te abraça, ela te acolhe, ela te chama para ela. Passou 1 ano e meio que eu vivi em São Paulo, tudo que eu vivi, tudo que eu tentei, todos os nãos. Caraca, eu só recebi não em São Paulo e depois eu tenho que contar isso aqui pra vocês. Tudo que eu tinha vivido na UFPB, tudo que eu tinha vivido com o filme Légua Tirana, tudo que eu tinha vivido até então envolvido com cultura, com tudo isso passou pela minha cabeça no flash. Eu falei, cara, esse sonho ele vive comigo desde os meus 14 anos de idade até agora, ele não morreu pelo que eu tô vendo, eu tenho que pelo menos tentar. E aí eu fui olhar a mensalidade, mais de R$ 2.000, e falei, bom, o não eu já tenho, eu vou atrás da humilhação, brincadeira, eu vou atrás de concretizar esse sonho. Então o que é que eu fiz? Eu me inscrevi para o vestibular, era R$ 95, eu estava ok de consegui, fiz a inscrição, só que antes mesmo de saber se eu iria ser aprovado ou não na prova, né, eu comecei a fazer uma campanha através do meu Instagram, mandando para todo mundo da minha região, da minha cidade, da minha comunidade, todo mundo que eu conhecia, eu comecei a mandar essa campanha. E eu tinha basicamente 30 dias para conseguir o valor, pelo menos da primeira mensalidade, mas a minha meta era do primeiro semestre. Conseguir passagem, conseguir lugar para ficar, conseguir entender como é que ia funcionar essa logística de deslocamento até a faculdade todos os dias. E eu tinha 30 dias para isso, e eu nem sabia se eu tinha sido aprovado ainda. Eu comecei a fazer essa campanha, porque eu falei, bom, eu vou fazer isso aqui acontecer. Porque, caraca, depois de tanto tempo, isso ainda fica pulsando na minha mente, no meu coração, e fica me buscando de volta tantas vezes, porque vamos pensar junto comigo aqui pela lógica. Eu até anotei aqui no caderninho, porque eu não me esquecer essa lógica que eu vou falar para vocês agora. Primeiro, chegou para mim, lá nos Cafundó do Juda da Paraíba, do sertão paraibano, quando eu tinha 14 anos. Depois me acompanhou durante anos, quando eu achava que não vivia mais em mim esse sonho. Depois me levou para trabalhar de novo com a pessoa a qual acendeu essa chama.
certo? E ainda me colocou em contato com outras pessoas que reforçaram esse desejo. Depois, meteu uma pandemia no meio da história, quando eu já estava cursando teatro na Federal da Paraíba, que de alguma forma me levou até São Paulo, que é mais pertinho do Rio de Janeiro. De lá me aparece a chance de fazer uma figuração com um cara que é do Nordeste e que estava passando pelo mesmo processo que eu sempre quis passar. E aí me aparece na tela do celular o vestibular. Eu pensei, se isso não são sinais, eu não sei o que é, tá? E aí eu me joguei de cara, fiz a campanha e aí em 30 dias eu consegui a passagem, eu ganhei a passagem de um casal de amigos meus. Eu consegui boa parte do valor do primeiro semestre, eu acho que até a terceira mensalidade, quarta mensalidade da faculdade eu consegui pagar com o valor adquirido na campanha. E consegui lugar para ficar também no Rio de Janeiro, que é uma outra mãe para mim aqui no Rio de Janeiro, que é a Aureni. Ela basicamente me deu tudo durante um semestre e meio. Ela me deu casa, ela me deu alimentação, por vezes transporte. Eu não tinha custo nenhum com internet, com água, com luz, com nada. Ela realmente me acolheu como um filho. Então, assim, dentro de 30 dias eu consegui tudo que eu precisava para me jogar nesse sonho, de verdade, para viver, para concretizar, para deixar de ser um sonho e passar a ser realidade. E aí eu fui. E eu me lembro como se fosse hoje o primeiro dia que eu cheguei no Rio de Janeiro, que tudo que eu pensava é, cara, beleza, eu tenho mensalidade paga até tal data, depois disso como é que eu vou fazer? Como é que eu vou conciliar algum trabalho? Eu procurei trabalho, como eu tenho inglês fluente, né? Eu já fui para os Estados Unidos, já fiz intercâmbio para outros lugares, depois eu conto mais sobre essas experiências também. Eu já dei aula de inglês em muito lugar, então fui procurar trabalho com aula de inglês, só que não dava para conciliar o horário da aula com o horário do trabalho. Então, tudo que eu pensava é que a qualquer momento eu ia ter que largar tudo, ia ter que voltar para o sertão, porque não tinha verba para se manter aqui, para pagar o curso, enfim. E aí é onde entra a minha mãe, que ela fez rifa, fez trufa, fez toda a movimentação que você pensar, empréstimo fez para poder me ajudar a pagar a mensalidade, para poder me ajudar a se manter aqui no Rio de Janeiro. O meu padrasto, ele fez uma coisa que nem o meu pai biológico jamais fez por mim. Na verdade, meu pai biológico nunca fez muita coisa por mim, né? Parênteses. Mas assim, ele fez uma coisa que nenhum outro homem jamais fez por mim na minha vida, que é, ele abdicou de estar com as minhas irmãs, ele abdicou de estar com a minha mãe, ele abdicou de estar com os familiares dele lá no sertão da Paraíba, com os amigos, pediu licença do trabalho para ir para São Paulo, buscar outras oportunidades de trabalho, que dessem melhores condições financeiras para que ele pudesse também me ajudar na minha faculdade. E cara, se hoje eu posso chegar aqui para você e falar que eu sou um ator formado na melhor faculdade de teatro do Brasil, que é a Faculdade de Artes de Laranjeiras Acau, é porque eu tive essas pessoas junto comigo. A minha mãe, o meu padrasto, a Aureni, todo mundo que apoiou na campanha, todos os meus amigos que sempre me deram força, que me deram suporte, me ajudaram. Esse sonho se concretizou, esse sonho se realizou no momento em que ele me resgatou, na verdade, né? Eu acho que esse sonho me resgatou de volta para mim, porque quando eu estava no sertão da Paraíba, depois de ter passado um ano e meio em São Paulo, eu estava meio que desesperançoso. Caraca, eu tinha recebido só não em São Paulo, tudo que eu tinha ido buscar eu não tinha conseguido conquistar ainda. E esse sonho ele me resgatou e me trouxe de volta para mim. Só que agora, nessa reflexão final que eu quero fazer, eu quero atentar para alguns pontos que eu acho que ao longo dessa caminhada de um ano e meio se firmaram muito na minha mente, no meu coração, e que talvez te ajudem a pensar um pouquinho e refletir nesse final de ano sobre as metas do próximo ano. E aí, mais uma vez, eu vou recorrer ao meu caderno, que é para eu poder não esquecer dos pontos que eu quero falar. A primeira coisa que eu percebi dentro desse processo de um ano e meio, e que tudo que eu vou falar aqui são coisas que eu acho que você deveria pensar e refletir antes de você traçar novas metas e novos objetivos, e antes de você desistir dos sonhos que você já tem, antes de tentar encarar novos sonhos porque você acredita que os que não foram alcançados ainda não são para você, é que eu entendi uma coisa muito importante: o caminho ele se faz caminhando. O caminho para mim ele se fez caminhando. Eu estava num movimento contínuo de ter saído do sertão, ter ido para São Paulo, ter me aventurado no Rio de Janeiro para fazer uma figuração com um cara que eu nem conhecia de fato, que me indicou.
e ter depois sido despedido, mas ter tido a resiliência e coragem de voltar para o sertão e ainda lá, mesmo depois de não ter conquistado basicamente nada em São Paulo, ter se aventurado no vestibular e ter feito uma campanha. Então assim, eu estava em movimento, e esse caminho, o caminho desse sonho, se você parar para voltar todo o vídeo até aqui, ele se fez sempre caminhando, estava sempre em movimento, de alguma forma sempre buscando esse lugar, e ele chegou até mim porque eu estava em busca dele também. Então eu acredito muito que o que é seu vai de encontro a você, mas não tem como algo vir de encontro a você se você também não estiver aberto e ir em busca disso que está querendo te encontrar também, sabe? Eu acho que tem que haver uma reciprocidade, um movimento mútuo dos dois lados. Outra coisa que eu percebi quando eu estava fazendo o roteiro desse vídeo, e que eu acho que eu vou guardar isso para a minha vida, é que quem acredita em você aparecerá quando você acreditar nos seus sonhos. Ou seja, todas as pessoas que ajudaram na campanha, todas as pessoas que me acolheram em suas casas, todas as pessoas que torceram por mim, que de alguma forma contribuíram de maneira financeira, com espaço, com incentivo, com energia, com oração, elas só acreditaram em mim, elas só apareceram, né, e acreditaram em mim porque antes eu acreditei nesse sonho, antes eu acreditei que esse sonho era possível, antes eu acreditei em mim. Então, às vezes a gente olha pro lado e pensa, caraca, não tem ninguém para me apoiar, não tem ninguém para me dar um suporte, mas será que você já se deu esse voto de confiança? Será que você já se deu essa crença? Será que você já foi essa pessoa antes de qualquer outra pessoa? Porque eu acredito muito que quando os outros olham para você e eles enxergam em você aquele sonho, antes mesmo daquele sonho se concretizar, elas passam a também acreditar nesse sonho junto com você. E eu acho que é uma frase que eu realmente fiz montando o roteiro desse vídeo e que vai ficar para mim para sempre, que é: quem acredita em você aparecerá quando você acreditar nos seus sonhos. Outra coisa que eu diria é que, como eu falei, existe uma inquietação que me acompanhou ao longo da minha jornada até aqui, e eu acredito muito que é nisso que a gente tem que se apegar, sabe? A gente tem que acreditar nessa inquietação interior, que você pode chamar de intuição, você pode chamar de mentor, você pode chamar de inconsciente, você pode chamar do que você quiser, mas essa inquietação, essa gastura que fica ribulindo aqui dentro da gente, que mesmo quando a gente acha que aquilo foi embora, vem um cheiro, vem uma palavra, vem uma imagem que te traz de volta tudo aquilo. É nisso que a gente tem que se apegar, porque essa inquietação, ela é o que nos leva a uma ação incalculada que traz completa certeza em meio a toda a incerteza. E eu acho que a gente tem que se apegar a isso, sabe? Às vezes nós já temos essas respostas, e essas respostas elas se reverberam no nosso corpo de formas não necessariamente conscientes. E eu acredito que é nessa certeza, em meio à incerteza, que a gente tem que se apegar, porque eu tinha plena convicção de que esse sonho, de alguma forma, era para mim. Lá em 2012, 2013, um moleque, eu tinha muita convicção que esse sonho era para mim, que era nesse lugar que eu tinha que estar, que era nesse ambiente que eu tinha que me desenvolver. E aquela certeza, ela habitava já dentro de mim, ela causou toda essa inquietação, e ela trazia uma certeza em meio a completas incertezas na minha vida, né, ao longo dessa jornada até aqui. Então, quando eu de fato me apeguei a isso, no momento de dizer assim, vou fazer esse vestibular, vou fazer uma campanha, mesmo sem saber o que vai acontecer ou se eu vou ser aprovado, aquilo se fez, né? E eu acho que outra coisa que é muito importante é que a gente tem que estar aberto ao que se apresentar na jornada da vida mesmo, não necessariamente na jornada de um sonho específico, mas eu acredito que ao longo da minha vida eu estive sempre muito aberto a viver as experiências e as oportunidades que me apareceram, e de alguma forma ou de outra tudo isso me levou a um dos objetivos que eu sempre quis, que foi me formar na Cal. Então acredito que você também está aberto aos caminhos que a vida vai propondo, e não se deixar levar de forma necessariamente inconsciente, mas se deixar levar através do sentir aquilo que está acontecendo naquele momento de forma genuína, honesta e aberta, também te leva, mesmo que às vezes não pareça, para o caminho que de fato você deseja ir, para o lugar onde você de fato deseja estar.
E outra coisa que eu absorvi para mim é a questão das escolhas, né? Escolha quais responsabilidades você quer assumir com a sua história. Porque para estar aqui hoje, eu tive que assumir a responsabilidade de não pagar algumas dívidas. Então existem dívidas que eu tenho com mais de um ano atrasadas, que eu não paguei até agora, porque eu tive que fazer essa escolha de ou eu assumir a responsabilidade de lidar com o emputecimento de algumas pessoas que eu gosto, que eu admiro, outras que são do mercado, né? Ou eu assumir essa responsabilidade de ter que lidar com isso depois que eu concretizasse esse sonho, ou eu teria que assumir a responsabilidade de quitar esses débitos, de organizar essa questão, mas não ter condições de me manter aqui no Rio de Janeiro, não ter condições de concretizar esse sonho. E aí eu poderia depois ficar só pensando, e se eu tivesse escolhido um outro caminho, será que teria dado certo? Será que essas pessoas teriam compreendido? Será? Se seria uma vida de uma imaginação frustrada. Então eu acredito que a gente também tem que, no momento de traçar novos objetivos, novos caminhos, de pensar em sonhos, sejam novos ou outros que já parecem estar adormecidos, mas ainda vivem em nós, pensar nessas escolhas, pensar em quais responsabilidades a gente vai assumir para com a nossa história. Esse era um pouquinho do que eu queria compartilhar com vocês nesse final de ano e início do próximo ano, para que vocês não deixem os sonhos que estão adormecidos morrerem se eles de fato não estão mortos, se eles de fato não são apenas desejos banais que surgiram e depois se esvaíram, sabe? Se de fato são sonhos, se de fato são coisas que ressoam, que te trazem inquietação, que habitam o teu coração, que mexem com a tua alma, que te fazem se perder em meio ao tempo presente, no multiverso paralelo, quando você pensa neles, então dá uma atenção para isso. E revisita frases e palavras que eu já dei aqui nesse vídeo, que eu não quero repetir de novo, para te auxiliar nessa busca desse objetivo, desse sonho. Acredita nessa inquietação que te consome, porque quer te levar para onde você de fato precisa estar. Hoje eu entendo que eu precisava estar aqui no Rio de Janeiro, nesse último ano e meio, com a turma com a qual eu vivi a experiência. Não poderia ser diferente, não poderia ser melhor, não poderia ser mais incrível, não poderia ser mais potente. É isso, gente. Boas festas, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, muita prosperidade, muito sucesso, muita alegria, muita fé, muito amor, muito axé. E se inscreva no canal, deixe o seu like, comente, compartilhe com os amigos. Me diga o que você achou, se eu viajei demais, porque eu começo a conversar, começo a falar, eu me perco nas coisas e depois eu me acho em outras também. E eu espero poder compartilhar mais com vocês coisas que eu quero falar, coisas que eu penso, experiências da minha vida. Agora como um ator formado, meu Deus do céu, como fazer dinheiro, esse com certeza vai ser um tema de um vídeo. E é isso, gente. Cheiro grande e até a próxima.